Fala do Fernando Diniz, da demissão nesta segunda-feira. O Cruzeiro anunciou a demissão do Fernando Diniz. Não dava mais, né? Não. Primeiro, uma boa tarde para todo mundo que está aqui ligado conosco e mais Os Donos da Bola. E, meu caro Joe, um casamento que o divórcio era questão de tempo. Um Cruzeiro que não performou, um Cruzeiro que não teve resultados. Às vezes, um ou outro acaba segurando por mais tempo um técnico, mas os 20 jogos que o professor Fernando Diniz teve, a verdade é que pouquíssimos a gente falava assim, isso aqui dá para você segurar, isso aqui a torcida ia se sustentar. Mas depois de resultados tão ruins, tão patéticos ao longo dessa trajetória dele, a diretoria tomou a melhor decisão, a sábia decisão de desligá-lo, mesmo porque o clima para Fernando Diniz estava hostil demais no Mineirão. Eu estive lá para fazer a transmissão pela Rede 98 e para mim foi assustador o que aconteceu. Não estou aqui condenando a torcida, não estou aqui tirando o direito de liberdade de expressão da galera, mas o clima se tornou insustentável para ele e também para os torcedores. A torcida do Cruzeiro não queria vê-lo mais no comando técnico da equipe, então, para preservar todo mundo, a decisão da demissão foi a mais acertada. A gente está falando aqui de alguns jogos ainda na temporada, ainda estamos no mês de janeiro, o que isso também é assustador, né? O Cruzeiro já está demitindo alguém com poucos jogos de temporada, mas o erro, na verdade, Joe, não aconteceu, não foi agora. Foi tê-lo mantido no cargo após aquele jogo contra o Juventude em Caxias. A demissão já ia acontecer, não aconteceu, não sei porquê, e aí decidiram tentar um novo começo para o Fernando Diniz. Mas claramente a torcida não gostaria de vê-lo na Raposa mais e por isso a demissão aconteceu e foi acertada. O trabalho do Fernando Diniz foi um dos piores que eu vi. Vou repetir isso, John. Um dos piores que eu vi na primeira divisão do futebol brasileiro. E assim, principalmente pelo rótulo do Fernando Diniz. Exatamente. Pelo rótulo que ele carrega. Claro. Daqui a pouco a gente vai entrar, inclusive, numa discussão de se há algum tipo de queda de rendimento no trabalho dele. Isso é secundário, porque o assunto é que o Cruzeiro agora está no mercado procurando treinador. Inclusive o Andrezão vai colocar agora no nosso chat, lá no youtube.com/TV Band Minas, a seguinte pergunta. Você, torcedor do Cruzeiro, prefere a volta do Pessolano ou o Renato Portaluppi? Tá? Quem deve ser o novo técnico? Por exemplo, se tiver que escolher um dos dois. Tem Pessolano, Renato, tem alguma outra opção? Não, né? O Luiz Castro, né? Não, o Luiz Castro sem chance. O Luiz Castro quer pegar a chave. Ô, Valu, o Luiz Castro quer chegar, pegar a chave da casa do Pedro Lourenço, da Toca 1, Toca 2 e da sede. E talvez até dos supermercados BH ainda por cima, né? Boa tarde para você, HG, boa tarde para os amigos telespectadores. Assim, o Cabido, quando ele diz que a decisão foi acertada, eu concordo. Eu só discordo com relação ao time, né? E ele chamou atenção também. O que fez o departamento de futebol do Cruzeiro, olhando para o ano do Fernando Diniz em 2024, mantê-lo para 2025? A gente não tem absolutamente a não ser a convicção e a responsabilidade dessas pessoas. E eu entendo que o departamento de futebol, na figura do Alexandre Matos, a partir deste momento coloca uma responsabilidade ainda maior nos seus próprios ombros a partir de decisões que não foram tomadas no ano passado. Vejam bem, se a gente tivesse alguma coisa do Fernando Diniz em algum aspecto, 2 ou 3 jogos que a gente conseguisse lembrar do rendimento, vamos supor que ele tivesse conseguido, a missão não era muito difícil, né? O Diniz precisava de conquistar 12 pontos em 33 que ele tinha para disputar com o Cruzeiro. Vejam bem, 12 em 33 para colocar o Cruzeiro na pré. Ele não conseguiu, conquistou 10. Na Sul-Americana eu não vou nem falar o que aconteceu com o Cruzeiro na final do Racing. O Cruzeiro nunca esteve perto de conquistar aquele título ali de acordo com o jogo que fez na final. Então, quais elementos você olhava dentro do campo e ainda por cima aquela entrevista coletiva após a partida contra o Juventude? Ali, você olhava para o campo, não conseguia com muito boa vontade recortar
um segundo tempo lá contra o Lanús, num jogo que valeu a classificação para a final, mas do jeito que perdeu a final, automaticamente isso acaba se anulando. E o que mais? Né? Os resultados, ali ele tinha 15 jogos, 3 vitórias, 6 derrotas e 6 empates. O Fernando Diniz ele veio para o Cruzeiro e foi muito falada a alcunha vencedora dele do ano anterior, da Libertadores, e isso acabou não virando. O que é para a gente notar agora é o departamento de futebol, Alexandre Matos, Pelaipe, é um cargo muito importante no Cruzeiro. O próximo técnico do Cruzeiro não pode chegar somente por conta de um histórico vencedor, porque isso o Diniz tinha. O Renato Gaúcho é mais vencedor, o Renato Portaluppi é mais vencedor, caso seja ele o técnico, mas isso é pouco. É preciso confrontar características do técnico, características deste elenco, não pegar nenhuma outra questão. Ah, mas o Renato já mostrou que com boleiros tá. Mas esse é um outro momento. Porque se o Cruzeiro for novamente por esse histórico, tem que deixar claro da minha parte, independente do que aconteça ao Cruzeiro daqui até o final da temporada, esse é um movimento para mim que foi errado, a manutenção do Fernando Diniz no começo de 2025. O que se faz com o começo da pré-temporada? Os dias nos Estados Unidos absolutamente estão no lixo. Então, exatamente isso. Qual a convicção? Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente, porque o ponto para a gente discutir é o que mudou daquele Cruzeiro que termina o ano de 2024, vencendo a Juventude, tendo um baixo rendimento, tendo uma baixa qualidade e gerando aquele desconforto todo que foi a última coletiva do Diniz lá no Campeonato Brasileiro. Aquele ponto ali seria normalmente um ponto da demissão, um ponto de fim do trabalho. Aí eu pergunto, daquele momento para agora, o que movimentou, o que mudou, o que o Diniz deu ao Cruzeiro, ou o que o Cruzeiro deu ao Diniz? O Cruzeiro deu ao Diniz grandes jogadores, novas contratações, reforços importantes, e aí o Cruzeiro vem apresentar em quatro jogos? Cinco jogos. Vamos lá. Fazendo uma pré-temporada, foram 10 dias, me ajudem, 10 dias lá nos Estados Unidos. O Cruzeiro viajou, você representou 5, viajou, chegou lá 6 e o primeiro dia de treino foi 7. Isso. Foram 7 dias de treino nesses 10 dias de trabalho aí. 7 dias, 2 amistosos. Gente, são amistosos. Eu não estou aqui passando pano para o Diniz. Eu já falei que o meu momento com o Diniz... Mas parece que você tá. Não, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, calma, eu vou chegar lá. É porque a gente precisa dar a César o que é de César. Eu acho que o ponto que a gente tem que apontar de erro é da direção. A direção cometeu um erro crasso, grande, absurdo. O erro é da direção quando não demitiu lá no dia 8 ou no dia 9, que mandasse embora lá. Porque agora são 2 amistosos e 3 jogos oficiais de Campeonato Mineiro. Eu penso, é muito curto para você pegar e mandar ele embora, porque ele está sendo mandado embora pelo conjunto da obra. E a obra maior que não foi concluída foi o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Ele não entregou nada nesses negócios. Então, que mandasse embora lá. Eu coloco como o erro maior dessa discussão nossa, não é só a questão do Diniz. Está sendo mandado embora pelo conjunto da obra. E a maior obra foi lá no dia 8. Então, que mandasse embora lá. Mas não tem a máxima de que ele precisa iniciar uma temporada? Precisava iniciar uma temporada. Beleza, precisava iniciar. Balela. Eu concordo. Vocês mesmo defendem isso aqui. Eu não. Vocês defendem isso aqui. Eu não. Balela. Que tem que ter início de temporada. Nenhum técnico do Brasil chega para fazer 11 jogos no Campeonato Brasileiro para ter o seu trabalho avaliado só no próximo ano. Pode seguir, Elton. Peraí. Deixa eu tentar seguir. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. O Diniz teve 5 jogos, 5, com os reforços e com o início de temporada, que era o que tanto se falava. Eu falava lá em setembro. Gente, lá em setembro, quando ele foi contratado, ninguém sai impune de contratar o Diniz no meio de temporada. E aí, o final do ano concretizou aquilo que eu peguei e disse. Mas foi um ano que não teve nada.
O Cruzeiro do Diniz não se mostrava nada, não acrescentava nada, não tinha nenhuma qualificação. E o do início do ano? É aí que tá. Mas a gente... Deu tempo a ele? Atlético, o Cruzeiro não chutou Deu no gol. Não. O Cruzeiro chutou no gol, gente. Cabido. Não chutou no gol, é o time. Cabido. É o time, não chutou no gol. O Cruzeiro empatou com o Betim, que é um time recém-chegado ao módulo 1 do Campeonato Estadual, cara. do belo Campeonato Estadual, e empatou os 42 do segundo tempo. Ok. Vocês estão malucos, velho. Eu não vou levantar a bandeira do Fica Diniz em momento nenhum. Mas tá aparecendo. Não. Tá, ué. Gente, é o que eu estou querendo afirmar com vocês, que a gente precisa cobrar mais da direção de futebol do Cruzeiro. Também. Mais da direção do futebol. O Diniz chegar a esse ponto com 5 jogos na temporada e ser demitido é um erro absurdo. É um erro absurdo. Mas o Fernando Diniz também tem o seu... E que a direção do Cruzeiro... Mas é óbvio que tem. Mas sabe o que Só um pedido. Desculpa. Mas você tá escova, pô. Vai falar até o final do programa. Eu não tô querendo ensinar pra direção do Cruzeiro, não. Mas que na apresentação de futebol do próximo... a coletiva de apresentação do próximo técnico de futebol do Cruzeiro, que eles pelo menos façam a meia-culpa. Que eles coloquem a humildade na mesa e falem assim, erramos em não demitir no dia 8 ou no dia 9 de dezembro. Ponto. Porque existe um erro da direção Esse do não futebol. é o ponto. Precisa bater nesse ponto. Mandaram o Diniz embora sem deixar ele trabalhar. Agora, falando sério, você falou um negócio assim no começo da sua fala. Tinha que ter convicção. Lá atrás queriam mandar ele embora, não mandaram ele embora porque ele gritou na TV, peraí, me garantiram aqui, porque já queriam mandar ele embora lá no Juventude. Aí ele gritou na TV, esbravejou pra todo mundo, aí a diretoria recuou. A diretoria do Cruzeiro, na verdade, essa nunca teve convicção do Diniz. Ela nunca teve. Aqui, mas peraí. E aí foi mantendo, esperando assim, vamos ver se dá resultado aqui. Mas deixa eu tentar entender o que vocês estão falando. Porque pra mim tá difícil entender. Também tô com O Diniz dificuldade. teve culpa nenhuma, não. Teve, pô. Teve culpa nenhuma, não, ué. Ele tinha que ser demitido no dia 8, Não. gente. Então, Mas você ele tinha que ser demitiria ele demitido, Você tá hoje? empurrando só pra direção. Você demitiria ele hoje? É isso que eu quero ouvir do senhor. É só isso. Demitiria. É claro. Então eu tô... É claro. Futebol é resultado, Então é o não tem seguinte, o que nós falamos aqui Não, semana o problema passada. não é resultado, não. É desempenho. É um time muito mal treinado. Gente, o Gabigol buscava bola na zona defensiva. O Gabigol não entrou dentro da área. Tinha cruzamentos do Cruzeiro no primeiro tempo inteiro e no segundo tempo inteiro também. O Gabigol não estava na área, Joe. Dudu só recebia bola de costas. Como é que esse time vai conseguir jogar futebol assim? Semana passada. Pô, vocês estão Daqui a pouco nós malucos. vamos continuar essa discussão. Porque não tem jeito. É a notícia do dia. Demissão do Fernando Diniz. E aí nós abrimos uma enquete lá no nosso YouTube. E a enquete está perguntando. Por exemplo, entre 2 nomes. Dá para colocar a enquete aqui, Andrezão, por gentileza? Se for possível. Só para a gente mostrar para quem está em casa. A enquete pergunta entre, por exemplo, Pessolano. Quem que você queria como treinador do Cruzeiro? Pessolano, Renato ou outro? Esse outro aí, você fica à vontade para opinar. Então o que acontece? O Renato está ganhando a enquete. Lá na rádio a gente fez uma outra pergunta, se você assinaria a volta do Pessolano. Então lá na rádio nós fizemos outra pergunta. 70% da torcida do Cruzeiro assinaria a volta do Pessolano. Só que quando a gente faz a enquete citando Renato ou Pessolano, aí o Renato leva. E muita gente justifica que o Renato poderia ser um bom nome para o Cruzeiro pela lida com os bola. Matheus Pereira, Gabigol, Dudu e os bolas mais experientes, né? Que o Renato poderia, enfim. A gente vai... Mostra aí, Andrezão. Aqui, ó. A gente perguntou lá. Quem deve ser o novo técnico do Cruzeiro? Hoje, beleza? Renato Gaúcho, Pessolano, outro. O Renato tá metendo 50 contra 31 do Pessolano e 19 de outro. E esse outro aí, quando você pergunta, outro, mas que outro? Então vota lá na nossa enquete, youtube.com/TV Band Minas. Agora, e esse outro? Que outro? Agora, fato é que nós confirmamos a informação de que o Renato foi sim procurado. Já iniciaram conversa. Eu acredito que está bem encaminhado para ser o Renato. Eu acredito que está bem encaminhado. Agora, se vai mudar a rota daqui a pouco, aí nós vamos ter que ver. Mas até agora, o nome de fato
é o Renato Portaluppi. Deixa eu dar um recado aqui. Deixa eu falar de juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Tem coisa que a gente precisa ter realmente muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque quando você financia um carro, uma moto, uma van, um caminhão, e você não para pensar nos juros abusivos embutidos nos contratos, você está pagando sem saber. E dá para descobrir? Sim, fazendo o quê? Uma consulta. Vale para um contrato que já pagou, vale para um contrato que esteja pagando. E aí, no contrato que você já pagou, mas já faz um tempo, não tem problema. Se você pagou juros no contrato anterior, você pode receber de volta até 80% do que pagou de forma indevida. Se é num contrato que está em vigência, você pode receber de volta até 80%, pode quitar contrato, reduzir valor de parcela. Então você vai fazer o seguinte, vai chamar a Solução Consultoria agora, nesse número aqui, 2566-2701, é número do WhatsApp também, fica tudo registrado a conversa e você fala direto com os nossos consultores. Se descobrirmos juros abusivos, você pode receber de volta até 80%. E se estão ligando falando de busca e apreensão, não entrega. Fala com a gente que a gente vai te ajudar. Fechou? 2566-2701. Fale com a Solução Consultoria, que é a solução do povo. Põe na tela os números do Fernando Diniz aí, Andrezão. Aqui, ó. O aproveitamento desde 2010 no Cruzeiro. Nós temos aqui, ó, Rogério Ceni, 33%. Zé Ricardo, 36%, Diniz, 35%, Abel, 40%, Paulo Bento, 41%, Joel Santana, 53%, Larcamon, 60% e o David, 66%. É curioso que se nós analisarmos alguns dos piores aqui, o David, por exemplo, tem um aproveitamento de 66%, o trabalho foi péssimo. Campeonato Mineiro, é importante contextualizar isso também, né? O Larcamon, muito criticado. Campeonato Mineiro também. Inclusive pelo Valuzeiro semana passada, o Larcamon, 60% Valuzeiro. Excelente, né? Tragam de volta esse aproveitamento aí, pô. Não, para que é tanta ironia. Mas ele não é um técnico ruim, não, tá? Não, imagina. Não é um técnico ruim. Bom ele não é. Você tá de brincadeira, né, Cabide? Você é fã do Pessolano, ele não é um técnico irmão. ruim, não. Você é fã do Pessolano. O que o Larcamon conquistou? Bruno Rodrigues como ala direita. Vamos ver o Dudu na ala esquerda daqui a pouco. Pessolano e Larcamon não cabem na mesma frase, não. Tudo bem. Você tem razão. Tudo bem. Você acha que o Larcamon seria um bom nome? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fala que ele é ruim. Porque se o treinador é bom Falei pra que ele não é ruim. O ruim é o Pessolano pra ele. O Renato te agrada, Cabido? Portaluppi? Tem muitas dúvidas, Joe. Quais são as dúvidas? Muitas dúvidas. Capacidade tática é uma delas. A capacidade tática. Acho que no curto prazo ele consegue resolver algumas situações. Mas o médio e longo prazo dele não me chama a atenção. Trabalhos medianos, depois que ele foi campeão da Libertadores com o Grêmio em 2017. A gente tem que lembrar aqui que ele fez um bom trabalho no Flamengo. Sim. Mas acabou perdendo a Libertadores, e quando você perde no Flamengo, o mundo desmorona mesmo. E foi vice-campeão em 23 com o Grêmio. Brasileiro, né? Mas é pouco, eu não gostava de ver esse time jogar. Inclusive, né, eu já agradava, porque era um time que fazia muitos gols e tomava muitos. Não, pois é. Ele ficou nas duas situações, melhor ataque e pior defesa. Sabe o que mais me chamou a atenção com relação ao Renato Portaluppi? No último desafio de Cruzeiro e Grêmio, ano passado, no Mineirão. Que escândalo era aquele time do Grêmio. Era um time muito ruim. Muito Mas ruim. a gente já viu o Grêmio dele também de dar cátedra, né? Sim. O Grêmio dele, campeão da Libertadores, jogava demais. Mas isso já tem quantos anos, João? Ué, 8 não, anos bem, já, João. mas eu tô lembrando. Não, sim, Porque era um você bom só time. lembra, você só quer lembrar as coisas que dão sustentação. Recentemente o Fluminense do Fernando Diniz em 2023 foi campeão da Libertadores. Pois é, então você vai lá, reclama que tem muito tempo, mas o do Fernando Diniz não tem muito tempo. Mas foi o único período que, na minha opinião, tá, gente, que o Fernando Diniz deu certo. Você assina o Renato Portaluppi no Cruzeiro? Não sou diretor de futebol do Cruzeiro. Sou jornalista na vazio. TV. Eu vou falar com você. O Renato Tudo bem, se você fosse diretor de futebol. Não, mas é uma questão minha. É uma questão. O Diniz, quando veio, eu não vou ser hipócrita de falar. Eu achei que era uma boa, achei que era o técnico pro momento da troca do Cruzeiro. Não deu certo. Eu não acho que a carreira do Fernando Diniz. Dá pra comparar o Diniz com o Larcamon. Não, dá pra comparar, né? Você tá certo, dá pra comparar. Sim. Então, assim. É verdade. Se você quiser continuar no meu comentário, você pode continuar, Cabide. Não, pode continuar você, eu não tô falando. Não tem Cuidado, problema. Então, assim, é uma questão de estilo, né? Eu achei que o Fernando Diniz
fosse acontecer. Não acho que é o fim da carreira dele, agora ele saindo do Cruzeiro. O Renato Gaúcho é um técnico que, enquanto as coisas vão bem, tá tudo muito certo, e quando os problemas começam a acontecer, a gente vai ouvir frases como aquela, quando ele dirigiu o Grêmio e falava que era fácil com 200 milhões, como tinha de investimento o Flamengo. Depois, ironicamente, ele vai para o Flamengo com 200 milhões e ganha... Foi vice da Libertadores, você não considera? Não. E o vice da Libertadores... Vice do brasileiro? Peraí, o vice da Libertadores te garante ao quê na próxima Não, Libertadores? não, tô só falando. Mas não é bom? Só pra... Ter três finais de Libertadores, ganhou uma, tá ruim? Só pra avivar o nosso telespectador. O vice da Libertadores é o quê? Primeiro dos últimos. Ah, então tá bom. Obrigado. Não, mas ele foi campeão da Libertadores também, que nem o Diniz. Eu acho que vocês 2018. caracterizam muito o Renato. 2018. O Renato é um cara Então, que, cara, dos poucos técnicos, quando o atleta estava sem técnico, Não, eu avaliei o Renato. é só questão ele é um de dos preferência poucos só, técnicos que tem mais Rep. vitória do que empate e derrota somados juntos. Ele é um cara que pega equipes que não tem investimento. O Grêmio teve investimento pesadíssimo? Não tem. E ele consegue fazer trabalhos regulares para bons. Mas ele gosta dos parça dele. Sim, agora No Cruzeiro vai ter isso, não. No Cruzeiro ele vai enfrentar, ele consegue colocar o Gabriel Barbosa no lugar dele. Ó, o Gabriel Barbosa é muito perto. Deixa eu só Tem uma completar. coisa, por favor. Eu acho o Renato Gaúcho um bom técnico. Tem uma coisa importante que ele tá avaliando. Deixa eu só completar, por favor. Então, assim, o Cruzeiro, se for o Renato Portaluppi, o Cruzeiro vai estar trazendo um técnico pelos mesmos... Eu não questiono a vinda do Diniz, eu achei que era uma boa. Mas ele veio pelos motivos errados, de acordo com a impressão que o departamento de futebol me passa. Ele veio em 2024 porque ele era o técnico campeão da Libertadores em 2023. Ponto. Se o Renato Gaúcho vier nessa mesma esteira, que todo mundo aqui está fazendo questão de aplaudir tanto, ele é campeão da Libertadores. Mas isso é real. Campeão da Só querendo brigar com a realidade, não, pode alterar a voz, porque quem está com a razão mantém o mesmo nível de tom de voz para conseguir concluir o raciocínio. Eu vou concluir. Tem meia hora. Dentro dessa esteira, já vai estar errado, porque não vão estar conjugando o que o técnico é capaz de fazer com a capacidade deste elenco atual do Cruzeiro. Se você hoje fosse o Pedro Lourenço, você contrataria então quem? Eu não sou o Pedro Lourenço. Ah, não, fica difícil. Não posso fazer esse exercício. Que Desculpa. sujeito Eu sou o Thiago rancoroso, Valuso. insuportável. Meu Deus do céu. Olha o Grêmio aqui, Eu o tentaria- Jamil. rigoroso é ótimo. Aliás, eu tentaria ser mais criativo. Aliás, Eu não ia nessa- tudo bem, criativo. Então tá aqui, ó. Olha a mensagem aqui de um telespectador nosso, chamado Gil. Olha a maldade. Eu senti que ele digitou essa mensagem aqui Com ódio. com o mingau das almas descendo aqui, ó. Mingau das almas, mingau do Veneno. ódio, né? O veneno descendo aqui, ó. Eu iria no Milito. Zarate ainda disse que o Milito torceu pro Cruzeiro na final da Sula. Mas aqui, eu não... Lá do Barreiro. Eu continuo, eu acho... Analisa a mensagem aqui Eu pra acho mim. o Milito um ótimo treinador. Você assinaria o Milito do Cruzeiro? Assinaria. Você assinaria, Valu? Não. Você, Cabilo? Não me emociona, não. Você, Rap Show? Assinado. É claro, você riu? a cara dele. Olha lá, a Você felicidade deu dele. boa. Ô, gente. Você assinaria também, HG, porque você falou do vice-campeonato do Renato Gaúcho da Libertadores Pela no Libertadores. Flamengo. E ele foi vice da Copa do Brasil e da Libertadores. Na mesma temporada. Você também assinaria. Eu adoro o Milito. Isso, então tudo bem. Você tá falando por mim? Você é meu procurador, não, irmão? eu só tô falando Você é meu de acordo procurador? com a sua fala. Você é meu procurador? Porque Então o espera eu Renato falar. Gaúcho- Você é meu pois é. procurador? Tá bom. Você não quer falar pelo Pedrinho, mas quer falar por mim? Não, eu falo te por dei mim, procuração eu pra você falo falar por mim, rapaz? Não, eu só falei dentro do exemplo que você deu. Eu achei ele um bom técnico. Eu adoro Não o um Milito. ótimo técnico. Se o Cruzeiro hoje anunciasse, eu ia falar, caramba. Foi bem. Eu adoro o Milito. Nota Eu adoro 6,5. o Milito. Só pra Como eu deixar adoro o claro que Pepa. não vai acontecer. Né, Elton? Nós gostamos do Pepa. Ah, o Pepa. Ah, se eu pudesse pegar um avião. Buscaria o Pepa? Ah, tranquilamente. O Pepa ia cair gostoso aí nesse elenco aí, ia arrebentar. Um dos grandes nomes injustiçados do Cruzeiro. Ok, Joe. Desculpa, Valu. Isso aí, Joe. Eu também concordo com você. Nossa, Eltinho, eu te também amo concordo. demais. Não, mas Aqui é eu concordo. Niterói, cara. A diferença, a diferença de vocês é que Escuta, vocês escuta. gostam de pessoas, né? Eu avalio o trabalho do profissional. o trabalho do são Pepa no Cruzeiro o foi Pepa péssimo. não é da minha família, o Seabra não é, o Diniz. O trabalho então, do Pepa no a minha Cruzeiro foi relação péssimo. é Bom foi o do profissional. Diniz. A minha Bom relação foi o é do profissional. Diniz. Eu não gosto de pessoas. Quando o Pepa foi demitido, o Pedro Martins foi dar a sua entrevista coletiva, todo mundo lá na Toca da Raposa estava se entreolhando assim, assim, velho, vocês vão demitir o homem mesmo? Vocês têm certeza que vocês vão demitir o homem mesmo? Foi inacreditável, tá, Joe? E aqui, ó, e o Gil, lá do Barreiro, tá dizendo aqui, ó, que nem o Calil em 2012, pô. Foi lá, pegou o Cuca, que era do 2011. Cruzeiro.
Tem 11. 2011. O Cuca chegou em 11, Ele chega no né? ele chega Que no nem final de 2011 lá 11. do Cuca. 11. Foi lá buscar o Cuca. tava no Cruzeiro. Conhecia o território, É. conhecia os adversários. E o Milito pode ser torceu esse pro nome. Cruzeiro na final da Sul-Americana. Isso. Já tem uma simpatia. Não há a menor possibilidade disso. O torcedor do Cruzeiro pode ficar tranquilo com E a do Renato? Não sei. E a do Não Pepa? tenho É, a do informação. Renato eu já falei aqui. Aí é Milito, informação, irmão. Eu sei dizer. Aí é uma informação. Do Milito eu do sei Renato dizer foi que realmente não há a procurado. menor possibilidade. Marcos Almeida, de Sete Lagoas, traria Thiago Carpini. Eu conversei ontem, atenção, eu conversei ontem, aqui as pessoas tiram sarro disso, né, Malu? Tira. Acho que a gente não fala com ninguém, não tem prestígio para falar com ninguém fala com nós quando a gente fala as coisas, não fica incomodado. Eu falei ontem com uma pessoa ligada diretamente ao Carpini. Disse para mim que não teve nenhum contato, nenhum. E não tem telefonema, uma sondagem, um agente no paralelo para dar uma sondadinha. Porque tem respeito vezes que o profissional. clube, tem vezes, Respeito por exemplo, profissional. o clube quer contratar o Elton. Aí eu sou do clube, eu sou Alexandre Matos, ou o Pelaipe, ou o Pedro Lourenço, ou outrora o Edu Dracena. Ninguém do Cruzeiro liga. Aí eu chamo o Cabido, que é um amigo da casa. Cabido, só dá uma sondada com o Elton lá, que você é amigo dele, vê se ele tem interesse em vir pro Cruzeiro. Foi esse caso do Carpini? Não! Ele falou que ninguém tocou de nome de Cruzeiro com ele. Mas o simpático escutou o que o Cabido falou? Marcos Almeida, de Sete Lagoas, disse que traria o Thiago Carpini. Pois Não é Cabido? do tamanho do desafio. Eu também acho pesado. Não pra é. ele. Eu Não gosto é. dele, mas acho Precisa pesado. rodar. Precisa ganhar corpo. Gente, vitória excelente. Fique lá, faça um bom trabalho lá e depois a gente vê. Ó, Tá fazendo. o que eu sei também Com todo respeito. é que lá no Cruzeiro vão negar essa informação que eu tô passando aqui, tá? Ah. Vão negar. Mas o que eu sei é que deram uma sondadinha, mas não foi o Alexandre Matos que ligou pra saber, não. Uma pessoa lá do Cruzeiro foi saber os números. Mas pra isso trazer o Luiz isso é Castro. fato. Para trazer o Isso Luiz é Castro. fato. Aí o Luiz Castro pediu 12 milhões de euros por temporada, Tá. mais 1,5 milhão de euros por conquista, Ok. mais 7 auxiliares, sendo um para comandar a base. Então ele queria a chave da toca, como disse o valor dos supermercados BH, todas as Pediu unidades. 12 milhões de euros por temporada. Por temporada. Ele tá pedindo 6 milhões de reais por mês? É. Como Como é que você... Aqui, presta atenção. Mas Vocês acham... HG, é a equipe, né? Hã? 6 Não. milhões é a equipe. Mesmo assim, ué, tá louco. Não, É a equipe dele. Mesmo assim, tudo equipe. bem, é equipe, mas ele vai ganhar, tipo, Ele vai ganhar 4, metade, pelo e menos, 2 é. ele vai dividir pra turma lá. Alguém avisa pra ele que ele não é tá? Abel Ferreira, não. O salário Não, dele seria de 4 milhões. Com superestimado. esse salário, Superestimado. avisa pra ele que ele não é o Pepe Guardiola. Superestimado. O Abel é 3, né? O Abel ganha 3 O hoje. Abel é 3. Superestimado. 3 Luiz no Castro. Palmeiras. Não, sim, mas pô, o O cara Abel mereceu foi ganhar construindo, 3. né? O É o Abel Abel. começou ganhando pouquinho, foi aumentando, Pô, foi ele ganhando construiu e um foi só trabalho. ganhando. O que a gente vê de Abel Ferreira é um A trabalho. única semelhança que ele tem com o Abel no Brasil é Ô, ser HG, português. HG, Para só por uma aí. dúvida. Pois não. Já Tá. estaria inserido esses valores iniciais a multa que é até abril? Sim, né? Não. Sem a multa? Não. É porque isso tem, aqui tem o destrinchamento da multa. é que a fonte está assistindo a gente, acabou de falar aqui que é isso mesmo que o Elton falou aqui. É para o 7 com ele 8. Isso, ele Só que o salário dele seria de 4 milhões, ou equivalente a 4 milhões de reais por mês. E o restante dividiria para os outros 7. Um dos auxiliares do Luiz Castro comandaria a base, Então ele quer de fato a chave do CT. Falando em chave do CT, voltando ao Renato Portaluppi, que já abriram negociação, não sei se vai fechar, tá? Que é o seguinte, o Renato Portaluppi, lá no Grêmio ele tinha a chave do CT. No Cruzeiro ele não vai ter a chave do CT. Ele não vai apitar na base, ele vem para ser treinador, ele não vem para ser dono do clube como era no Grêmio. Isso é bom ou ruim, vocês falam daqui a pouco. Porque o Renato gosta de praia, Elton? Muita. Pode um futevôleizinho? Ai, papai. Vamos voltar agora Então, deixa eu ao te assunto. deixa eu te perguntar Pergunta uma pro coisa. pai. Se tu perguntar, caso o Renato A costa venha- caindo, velho. Eu tô muito mal. Que bom, hein, cara? Que bom. Que bom. Parabéns. Se merece. Aqui, se o Renato vier para o Cruzeiro, na coletiva lá nos Estados Unidos, depois que colocou um ponto final na história do Valentim, foi falado que o elenco do Cruzeiro já estava fechado. O Renato, ele tem muitos seus. Ele tem muitos seus. Será que o Pedrinho abriria uma nova caixa forte
para pegar e buscar nomes para o Cruzeiro? Ou esse Cruzeiro Você entregue... quer mais, Gulosão? Exato. Ou esse elenco do Cruzeiro entregue ao Renato Gaúcho, ele já teria que tirar o melhor de cada um dos atletas, coisa que o Diniz não conseguiu fazer em nenhum momento com esses jogadores. Desculpa, no ano passado eu ainda tiro o Mateuzinho, que jogou muita bola, e o Matheus Pereira, que é o craque da parada. Como que vou... Cabido, por favor, me socorra. O Renato chegaria buscando os seus? Sem dúvida, sem dúvida. Montarei o time ali num padrão 4-2-3-1 ou 4-3-3, sem inventar moda, Gabigol como o centroavante, o Matheus Pereira com liberdade então, mas aí você em tá circulação. falando isso. Você Vai tá falando fazer de um jogo mais nomes, seguro. Vai fazer um jogo básico, gente. Cruzeiro mas hoje ainda precisa de um jogo chegaria básico. os deles ainda? Ou eles só mudariam o formato Posso fazendo falar? isso aí? Posso falar? O convidado tem sempre E você tá sendo o apresentador, Ué, pô. aí é loucura. Ué, não tô Quem vai entendendo brigar? nada. Vai, Cabido. Foi dessa aí que Não, o mas Elton arrumou pra mim. você Tem fala direito dos de falar jogos, dos jogadores que ele gosta, né? Jogadores que ele tem alguma preferência, né? Eu acho que não. Eu acho que vai sentar ele, o Matos, o Pedro Lourenço, o Pelaipe e o Pedro Júnior vai falar assim, olha, vamos fazer uma avaliação do elenco aqui. O que você acha que falta? E ele vai falar o Aqui, que presta ele acha atenção, que gente. falta. Presta atenção. Isso é Vem cá. brincadeira. Vocês estão de brincadeira, Não, você e o cara, Elton, né? não, assim, Perguntar ao Renato o que tá faltando. cara, Tá faltando alguma coisa no Ele Cruzeiro? não pode, olha, ele não pode meter Tá o dedo faltando? dele. HG. Tá faltando? Tá faltando um Se zagueiro. isso aí não for suficiente pro Tá Renato, faltando e ele um conhece bem zagueiro. o Mateuzinho, Tá ele conhece o faltando um Wallace. Tudo bem, mas tá cara. faltando um zagueiro. assim, Ele queria o Marlon lá atrás, quando ele ainda era Mas não- treinador, mas não porque tá o Marlon faltando um recebeu zagueiro? sondagens do Mas não tá do Grêmio. faltando um zagueiro? Ou faltando vocês zagueiro. acham que o Vidal, o João Marcelo e o Jonas Jesus não dá conta? Não, então você especifica que é o zagueiro, irmão. Acabei Ele de falar, falou, ué. Ué, Acabei de falar, e Diogo. no máximo, mas isso aí não vai depender do Renato, não. O Cruzeiro já estava de olho querendo zagueiro. Mas por que desistiu? Não desistiu, não. Não? É porque o negócio. Desistiu, pô, a como é que coletiva chama? lá. Eles falaram, falaram, eles eles falaram. falaram. Nos Estados Unidos, lá inclusive atrapalhando o meu almoço de sábado, eu tive que abrir a live desse rapaz toca aqui não, do irmão. meu lado. Toca eu não, toco fala sem assim, eu tocar, até irmão. faço carinho. Tive que assistir meu amigo lá, peguei um pratão de macarrão, meu irmão. Vai ficar esperando. Vendo esse rapaz aqui, tentando segurar lá a situação da live dele, ó. E eu só lá sapecando, esperando a tal da entrevista coletiva. E o que era? Estamos encerrando as contratações para este momento. Se tiver que tocar, me se tiver que esquece. tocar, toca com carinho. E nunca toca na cabeça das Mas pessoas, falta o tá zagueiro. ligado? Todo Deixa eu te mundo dar uma sabe ideia que aqui, falta um irmão. zagueiro, irmão. Deixa eu te dar uma ideia. Esse menino aqui narrou no final de semana lá no canal do Samuel Venâncio. narrou não, amigo. Relatei. Pouco. Eu sou narrador, eu não sou pago. narrador, presta atenção, eu sou narrador, já fui um narrador muito bom. Hoje eu não dou conta mais, porque minha garganta zicou. E eu também não quero mais também, não. Então é o seguinte, o Valu narrou. Narrou. E depois eu entrei na live e fui ouvir a narração dele. Quem sabe, sabe, irmão. Ancora, comenta, e agora o homem narra também. Daqui a pouco começa a vender, daqui a pouco o homem tá tomando conta de tudo. O homem tá gulosão. Ô, gulosão, presta lá. atenção aqui. O Cabido quer que o Renato chegue e ainda fala assim, deixa eu ver o que vai Cara, é precisar engraçado ele e o Elton falarem que ainda faltam, né? Então eu vou Não, eu desafiar. não falei, eu Falou. falei pergunta, gente. Falou. Eu perguntei. Não, o zagueiro eu acho que falta. Mas enfim. Então, você acabou falei, de falar falei, que falei, Mas não acabei de falar. falta. Então tá Mas bom. não falta. Eu vou então desafiar- aquela novela toda com o argentino O foi Cabido, é a vez do Thiago série de Valu. TV? É a vez do me Thiago Valu, ajuda. irmão. A vez do Leandro Cabido desculpa. já foi. Não, tudo bem. Assim, nos últimos 8 meses, o Cruzeiro trouxe, sabe quantos jogadores, HG? Ah. 16. Se no Cruzeiro falta, então, outros clubes no Brasil, não dá nem pra dizer o quê, né? Eu não tô dizendo que tem que estar o tempo inteiro, já tem que estar fechado, mas falar que falta, falar que não é o suficiente... Não cara, é o suficiente. O próximo técnico do Cruzeiro tem que chegar e trabalhar, HG. Com esse elenco. A gente não conseguiu, HG, ver ainda a capacidade dos 7 que chegaram no ano passado. Elas não foram totalmente Você é o desenvolvidas. financeiro do Elas Pedrinho? não foram. Não, eu não tô falando de dinheiro, Cabido. Eu tô falando de jogadores. A gente já conseguiu ver a capacidade toda do Wallace, por exemplo? Não. Do Peralta? Eu vou do repetir, Jonathan Jesus? eu Não, vou peraí. repetir. Depois você vai Eu repetir. vou Depois que eu repetir. concluir meu raciocínio. Tudo então, bem. HG, vamos falar disso então de ir empilhando contratações
Enquanto isso, vamos trocando os técnicos de 3 em 3 meses, de 5 em 5 meses. Contratou 16 Excelente. jogadores porque o elenco do Cruzeiro era ruim. Isso, Cabido. A Era gente precisa ruim. de um técnico que Era desenvolva. ruim. A gente E o não viu nem Cruzeiro os 7 sendo desenvolvidos tem ainda, uma Cabido. deficiência na zaga. Cabido, O elenco do mas não Cruzeiro dá pra ainda fa- tem Ma- uma deficiência, que é a zaga. Mas depende de um zagueiro para formar esse time? Não foi essa a pergunta Pô, que não, o mas Elton me esse é o passou. cerne da questão, é. Quando Essa você fala pergunta falta, eu respondi Ô, pro meu Cabido, amigo um Elton. quebra-cabeça tem 1000 peças. Se você Ih, montar meu Deus. 999, falta uma peça e você não consegue montar. Ei, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Firma sua mente Não, no eu que tô vou falar. tentando, pô. E aí, irmão, tá vendo X-Vídeos aí no meio do programa? Não, eu tô vendo aqui sobre o Rubens. Tá louco, é. Sobre quem? X-Vídeos no meio do programa? Por causa do Grêmio. O que você quer falar do Rubens? Mas eu não Depois, técnico do Calma que você vai Cruzeiro. falar. Calma que você vai falar. Eu tô, Aqui, ó. aí que me perguntou o que eu tava fazendo. Presta Mas eu atenção. não Você tá vendo X-Vídeos? aí? Tô. Aqui. Aliás, tem um outro aí bom. Eu vou te falar qual que é. Começa com X também, mas não é esse aí, não. É outro. Muito bom, acho até melhor. Então é o seguinte. Aqui, irmão, presta atenção. Se o Renato chegar, a primeira coisa que vai acontecer é o Renato avaliar o elenco. E se o Renato der pau no que ele tem de zagueiro, ele tá querendo o quê? Ele pediu o Gemerson lá. Nem titular é. Ele tinha lá Gemerson, Kahneman, o Jeromel. O Gemerson Já, que ofereceram pra ele não tinha uma escolha melhor e levou ele. Não, não. Você tem que... Ele vamos pediu, ser irmão. justos, vamos ser Ele justos. pediu. Aliás, o Renato, enquanto treinador do Grêmio, foi um grande amigo do Atlético. Porque ele levou Pavon, Edenilson, Gemerson. E do Cruzeiro também. E há um tempo atrás ele levou mais um, quem foi? Hein? Pavon, Edenilson, Gemerson, teve mais. Do Cruzeiro ele levou Cabral, quem mais? Foi amigo da casa. Tá bom, Cabral Foi tá amigo bom. da casa. Então é o seguinte, o Renato chegou, Renato, você vai avaliar. Agora, sabe o que me incomoda um pouco é que tem gente que olha pro Renato e acha que é só... Ele perdeu a mão nas coletivas lá. Demais. O trabalho dele no final da reta final do Grêmio. Caça foi um fantasma. trabalho muito ruim mesmo. Mas o André Salles, o monstro, a besta enjaulada, Não conheço, me apresenta? que é meu editor-chefe. Ótimo ele é extraordinário. Últimos 6 anos do Renato. Segura essa aí, Valuzão. Domina no peito aí, Senel Bom. 2019, 4º lugar no Grêmio, lá no Brasileiro. 2020, 6º lugar. 2021, 2º lugar e vice da Libertadores. 2022, subiu o Grêmio. E aí pelo Flamengo. Subiu o Grêmio, é ótimo. Subiu o Grêmio. Ué, Chegou faltando 10 rodadas. Ah, Irmão, gente, pelo amor de Deus, cara. Você tá querendo o Pesolano de volta e subir o calado, Cruzeiro. eu não vou atrapalhar Qual mais, outro não. trabalho do Não, Pesolano? eu vou ficar calado. Então vamos lá. Subiu o Grêmio, 2º lugar e vice da Libertadores lá pelo Flamengo. 2022 subiu o Grêmio. 23, quase bateu o campeão brasileiro, cara. Quase bateu o campeão brasileiro. Foi vice. E 2024, aí eu não quero nem falar. Porque aí azedou de vez, 2024. Mas vamos falar que é o Soares, tá? Foi um ano muito ruim, mas aí eu devo considerar... 23, né? Faltou Devo falar que em considerar 21, o que aconteceu lá no Sul, né? Faltou falar que em 21 ele participa também da campanha que ajuda a rebaixar o Grêmio, mas tudo bem. Aqui eu já vi que o recorte aqui é do melhor, não do todo. Ei, tio, Entendi. Mas Tá ele certo. participou da campanha de rebaixamento, tá? Participou da campanha do A rebaixamento. Bath the Case, aí, como diz um amigo meu. Participou da campanha do rebaixamento. Em 21, Isso. e o resto aqui que ele conquistou lá. Não, e aí eu tô parabéns. pegando dos últimos 6 anos. Eu não tô indo lá na Libertadores, não. Certo. Eu não tô indo na Vai Libertadores, lá, não. vai lá. Tá? Não, o que eu tô te dizendo é o seguinte. Parece que o Cruzeiro tá trazendo um Zé Ninguém. Se for ele mesmo, né? Deixando bem claro. Agora, pesa, quero ouvir de vocês, tá? Começa com você, inclusive, o Escova. Você lembra do Escova e a Máfia? Lembro. Qual que era a música, então? Não vou lembrar da música, pô. Cabeça de bagre, espírito de porco, vaca de presépio, Bode expiatório. expiatório. Lembrei. Escova era Nossa, um, muito- acho que ele até faleceu. 1990 isso aí, Acho que 89, esse 90. Um cara da música de São Paulo, muito bom, Black Music. Olha aqui, tá rindo por quê aí, irmão? ri de nada. Mas aí sei do que vocês estão falando. Aí que tá chegando a Você mensagem. não tinha idade pra isso, não, É. Rap. Você só 5 aparenta... anos. Não, aparenta Você não. só aparenta ser Aparenta mais ser velho. jovem. Peraí que eu tô recebendo aqui. Não. Essa que chegou aqui nós já demos aqui. Então não é novidade, não. Sem novidade. A pergunta que eu vou fazer aqui, vou começar com o Elton respondendo, é o seguinte. O fato, se for o Renato Portaluppi, o fato de não ter a chave do CT, como ele tinha no Grêmio, ele não vai mandar no Cruzeiro de jeito nenhum. Isso é bom ou ruim? Eu considero como ótimo. Sabe por quê? Porque no Grêmio, como era dono do vestiário, dono do CT, ele levava quem ele bem entendia. Cara, eles contrataram Rodrigo Caio,
Ele puxou o Rodrigo Caio, ele puxou outros também. Então, assim, que ele bancava, os caras não responderam. O próprio Pavon, ele bancou e o Pavon não jogou nada no Grêmio. E, inclusive, a torcida lá não quer nem lembrar disso. Mas, enfim, ele não ter a chave do CT, não ser o dono do clube, é bom ou ruim? Para mim é ótimo, daqui a pouco